Olá, me chamo Elisângela e hoje eu vou apresentar o meu PCC único, cujo tema é a importância do conhecimento prévio do aluno no processo ensino-aprendizagem. Vou apresentar esse PCC no curso de História, de Complementação Pedagógica em História. Então, a proposta que foi colocada no curso seria relativa a uma charge que trata do tema, e nessa charge vai aparecer a seguinte cena, não é? Uma professora em sala de aula vai expor aos alunos o conteúdo de geografia, no qual vai ser estudada as regiões sul e sudeste. E ali na sala de aula, os alunos ficam muito empolgados, não é? E a charge trata da seguinte maneira: crianças, essa semana iremos estudar as regiões sul e nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas. Ó, gente, finalmente vou poder contar um monte de história de minha terra. Bah, guri, e eu lá dos Pampas. Não temos tempo para essas bobagens, Marina. E Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, agora abram os livros na página 45. Essa é a charge. Nesse momento, a professora lança um balde de água fria em toda a animação dos alunos. Mas a charge nós voltaremos mais à frente. Por quê? É importante que nós venhamos a entender o que vem a ser conhecimento prévio. O que é o conhecimento prévio, né? Conhecimento prévio nada mais é do que os saberes que nós temos guardados. São informações que temos em nossa mente e que podemos acionar quando desejarmos, quando nos for necessário. Apesar de ser corriqueiro hoje falar a respeito de conhecimento prévio, e que muitos professores, muitas instituições se preocupam com isso e buscam conhecer dos alunos antes de iniciar um conteúdo, ou pelo menos deveria ser assim, esse assunto não era abordado até o início do século passado, né? Então foi Jean Piaget um dos primeiros que chamou a atenção para o tema, né? Para a importância daquilo que hoje nós conhecemos como conhecimento prévio. Esse cientista suíço fez investigações relacionadas à perspectiva do desenvolvimento intelectual do aluno. Então, durante décadas, ele fez esse estudo, procurando saber como a criança passa de um conhecimento mais simples para um conhecimento mais complexo, mais elaborado. E na década de 60, um outro pesquisador, um outro pensador da psicologia da educação, o americano David Ausubel, foi aquele que possivelmente passou a usar em primeira mão essa expressão, conhecimento prévio. Para Ausubel, a criança já sabe, o aluno já sabe. Então essa ideia âncora, que ele chama de ideia âncora, o saber pré-existente, é uma reconfiguração, é uma ponte pelo meio da qual haverá uma reconfiguração das estruturas mentais. Isso vai fazer com que o aluno ele venha adquirir novos saberes. Ausubel dá tanta importância ao tema que no seu livro A Psicologia Educacional, ele vai afirmar: o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que eu aprendi já sabe. Ou seja, descubra aquilo que eu aprendi já sabe e, a partir disso, ensine-o de acordo com aquilo que ele já sabe. Então, o conhecimento prévio ele tem algumas origens. As origens sensorial, que são aquelas concepções espontâneas
baseadas em informações obtidas por meio de interações com o mundo natural. Então, se vamos falar, por exemplo, de água, todo mundo em algum momento da vida teve contato com água, não é? Então, pela forma sensorial, o aluno vai saber do que se trata, porque ele já teve vivência com esse assunto, com esse conteúdo. Também, outra origem é a cultural, ou seja, são as concepções induzidas relacionadas aos conjuntos de crenças partilhadas pelo grupo social do qual aquele aluno faz parte. E aí vai entrar religião, não é? Vai entrar costumes, usos na área cultural. E o escolar, que são as concepções analógicas, que estão relacionadas à comparação entre os domínios discípulos do saber. Posto isso, nós voltaremos então aos questionamentos que são feitos, com base na charge que nós vimos. Primeiramente, a gente vai ver que há um preconceito muito grande por parte da professora com relação aos alunos. Preconceito este linguístico, preconceito esse geográfico, ficou muito bem claro quando ela, da forma como ela reage à empolgação dos alunos. Com relação à Marina, ela considera bobagem, não é? O que ela quer falar a respeito do seu estado, da sua região. E com Raimundo a situação é pior ainda, não é? Porque ela constrange o aluno ali, dizendo que ele deveria aprender o português correto e falar o português correto. Claro que a norma culta da língua, mas nós já sabemos que em termos regionais não há certo ou errado, apenas modos diferentes de se falar, não é? E ali tem todo um sotaque carregado do Raimundo, né, da sua região, e ele recebe como que um banho de água fria. Então essa jamais deve ser a postura do professor em sala de aula, não é? Paulo Freire já falava a respeito disso, que na verdade o que existe são saberes, não existe um saber único, não é? E ele trabalhou muito com essa questão do conhecimento prévio, quando se propôs a trabalhar na área da alfabetização. Ele usou muito desse conhecimento para que os alunos conseguissem se desenvolver. Agora nós vamos para as questões que foram postas. Primeira pergunta: quais as atividades faria com os alunos? Quais as atividades que você faria com os alunos? Primeira atividade que eu proporia, né, com os alunos, com relação ao tema ali estabelecido, seria propor uma rodada de discussão. A gente sabe que na nossa realidade existem alunos de diversos locais, diversas localidades, né? Todas as regiões do país e até de fora do país, né? Eu moro numa região, na região norte, em que além de alunos de outros estados ou do interior do estado, existem alunos de outros países vizinhos, como por exemplo a Venezuela. Então seria a oportunidade de esses alunos interagirem entre si, não é? E cada um, ou quem tivesse disposto a falar, falaria da sua região de origem ou a região de origem dos seus pais. Iniciaria com essa rodada aí de discussão, onde cada um exporia a sua realidade, teria a oportunidade de expor a sua realidade. Posto isto, vem a segunda questão: como os avaliaria? Posterior a essa rodada de discussão, poderia se dividir em 2 grupos, não é? E um grupo elaboraria pergunta para outros, com base no que foi exposto pelos colegas, não é? Da realidade de cada um. E o segundo é: como responderia às considerações realizadas pelos alunos nos quadros 2, no quadro 2 da charge. Então, as considerações no quadro 2 é justamente a área de conflito, né, da charge.
onde o Raimundo se empolga e quer falar a respeito das coisas da sua terra, e Marina também. Então, essa seria a oportunidade de começar essa discussão. E colocaria, bom, Raimundo, Marina, vocês vão ter a oportunidade de falar a respeito dos estados de vocês, das regiões de vocês, da próxima atividade que nós vamos começar a desenvolver em sala de aula. E nós vamos ficar muito felizes em saber e conhecer a realidade de vocês. Então, essa seria a proposta. Uma outra questão que também poderia ser colocada seria elaborar um painel cultural, né, com esses alunos, aonde entraria ali música, culinária, se fosse possível, festas típicas, né, das regiões ali estudadas. Então, essa seria a proposta. Finalizando, o professor, enquanto fomentador de conhecimento, ele, em hipótese alguma, pode se colocar em uma posição de inacessibilidade para os alunos. Porque à medida que você coloca como um conhecimento único para o aluno, você fecha a porta para que o aluno queira aprender mais, para que o aluno se exponha, não é? Então isso já não cabe mais na nossa educação. Muito obrigada, espero ter contribuído.